boa tarde. A Infam criou o primeiro mestrado profissional para a magistratura no mundo, e isso para que nós possamos desenvolver melhor nossas habilidades, nossas competências, para que, consequentemente, possamos servir melhor à sociedade. E num evento como esse, nesse contexto, eu e a Cris, do TRF4, vamos abordar o tema Justiça Restaurativa e Métodos Consensuais de Resolução de Conflitos. O colega também que está em casa já deve ter tido acesso ao relatório do Justiça em Números 2022, divulgado pelo CNJ. Lá constam os milhões de casos decididos ano passado e os milhões de casos que ainda tramitam. Há um índice de conciliação, que é baixo, mas não há recorte sobre mediação nem justiça restaurativa, o que demonstra que nós ainda estamos engatinhando. Temos um longo percurso pela frente para darmos mais efetividade a esses institutos. Quantas dessas milhares e milhares de sentenças resolveram o conflito em sua raiz? Resolveram aquilo que chamamos de lide sociológica. Quantos problemas, de fato, aquilo que chega a nós, a gente resolve pela nossa caneta. Isso o relatório também não tem objetivo de mostrar, acho que nem é possível ainda, precisamos de mais pesquisas. E fica uma indagação: será que estamos na magistratura para fazer números ou para ajudar as pessoas a resolverem seus conflitos de fato, resolverem na vida real? Será que temos que ser como unidades de produção em massa, numa indústria de bens de consumo, nos preocupando somente com números, ou temos que nos preocupar com a qualidade do serviço que prestamos à sociedade? Vejamos algumas resoluções do CNJ. A 125 trata da política nacional da resolução consensual de conflito. Incentiva o sistema multiportas. A resolução 225 do CNJ trata da justiça restaurativa, implementou a justiça restaurativa no Poder Judiciário brasileiro. A resolução 288 aborda o tema cultura de paz. A resolução 325 trata dos macro desafios para o Poder Judiciário no período de 2021 a 2026. Então, não são meros desafios, são macro desafios. E incentiva que a gente utilize a mediação, a conciliação, a arbitragem, até mesmo sem a necessidade de processos judiciais. E também ela nos estimula a investir em justiça restaurativa, até mesmo na área criminal. O autor Leonardo Sica tem um conceito de justiça restaurativa, tentar lembrar aqui agora. A justiça restaurativa consiste em práticas direcionadas a mudar a nossa forma de pensar e agir sobre o fenômeno crime. E nós temos ainda a Agenda 2030 da ONU, que também nos convida a promovermos uma cultura de paz, de não violência, tudo isso, portanto, alinhado ao artigo 4º, inciso 7 da Constituição Federal. Se esses instrumentos existem, cabe a nós, obviamente, tentar colocá-los em prática. E ainda a resolução 125 do CNJ, ela utiliza o conceito de acesso à ordem jurídica justa proposta pelo professor Kazuo Watanabe,
E um dos aspectos deste conceito é o de que o Poder Judiciário tem o dever de informar adequadamente o jurisdicionado, a jurisdicionada, sobre as portas de saída para os seus problemas. Em Maringá, no Paraná, em 2017, um cidadão foi ao juizado especial reclamar do seu vizinho, que mantinha o som muito alto, incomodava não só a ele, reclamante, mas também a toda a vizinhança. Naquelas audiências rápidas, porque a gente se preocupa com números, foi perguntado se havia uma proposta de conciliação, não houve, e houve, então, o ajuizamento de uma ação penal ali mesmo, porque o suposto infrator era reincidente e não fazia jus aos benefícios da Lei 9.099. As partes foram dispensadas e, no final daquela mesma tarde, o reclamado assassinou o vizinho que foi reclamar os seus direitos ao Poder Judiciário. Nenhum dos agentes do sistema de justiça que estavam lá naquela audiência tinham capacitação em mediação, em justiça restaurativa. E a pergunta que fica é a seguinte, então, será que se eles tivessem essa capacitação, não seria dado um outro tratamento àquele caso, já que o oferecimento da denúncia não ia acabar com não impedir a continuidade da relação de vizinhança? Nesse caso específico, o recado que o Poder Judiciário deu àquela comunidade foi mais ou menos esse: não venham reclamar de seus direitos, porque nós não estamos capacitados para informá-los sobre o sistema multiportas e a darmos efetividade aos métodos consensuais de solução de conflitos. Então, convidamos a colega que está em casa nos assistindo, que faça um curso de mediação, de justiça restaurativa, porque sempre que a gente faz curso sobre esses institutos, a gente se despe de preconceitos e a gente passa a ver a potencialidade de ambos os institutos e outros métodos consensuais ser aplicados na nossa rotina. E também convidamos, claro, para fazer parte do time da Infam, tornando-se juízes, juízas, pesquisadores, pesquisadoras que acreditam num poder judiciário melhor. E assim eu passo a palavra para a Cris. Obrigada, Claudinho. Recebo a palavra. Não vou fazer um círculo, não se assustem. Não precisa dizer como chegou, como está saindo, então fiquem tranquilos. Mas, então, o que é justiça restaurativa ao final? É mais uma alternativa de acesso ao sistema de justiça nesse cenário multiportas, em que nós, eu e Claudinho, com enfoque na área criminal, pensamos, então, numa possibilidade de colocar a vítima à frente do ofensor e oportunizar que, dentro de uma conversa confidencial mediada por um facilitador, a vítima possa dar concretude ao dano e à dor que ela sofreu. E o ofensor possa enxergar com os olhos dele que não é um crime tipificado no artigo 171 do Código Penal, mas que ele tirou dinheiro daquela velhinha, que guardou a vida toda, e quando ela foi tirar a pensão dela, alguma coisa assim não estava lá. Ou seja, ela vai falar sobre isso, ele vai perceber, vai ter oportunidade de perceber essa dor, sentir, se conscientizar, não há necessidade de se arrepender, mas é uma dinâmica restaurativa que traz a vontade final de responsabilidade. Petronella fala em responsabilizar-se, sem necessidade de um enfoque numa punição, numa sentença que se diz resolutiva, que não resolve, de fato, o problema, como disse muito bem o Claudinho, que está escondido atrás de tudo isso. Nós, juízes criminais, quando sentam pessoas na nossa frente, réus sentados naquele banco, que só o fato de sentar no banco dos réus já é uma pena, especialmente para um inocente, percebemos que aquilo ali é a ponta de um iceberg, na verdade, um problema estrutural, social. Mas aí vocês perguntam, eu sou juíza federal substituta, uma das mais antigas, com muito orgulho, da 4ª Região. E o Claudinho é juiz estadual no Paraná. O que uma juíza federal está aqui falando de justiça restaurativa? E por que essa pergunta?
Porque na Justiça Federal nem vítima física concreta nós temos. Mas aí surgiu um grande problema, que se tornou um problema de pesquisa. E, atrelada a todo esse cenário que a Infam nos traz, e já passaram 10 minutos, as gurias estão avisando lá, instigada pela disciplina do professor Bacelar, instigada pela disciplina da professora Thais, e com o apoio do meu orientador, que eu queria muito que ele estivesse aqui, mas de coração eu vejo ele estava até pouco tempo, o professor Lunardelli, eu resolvi trazer justiça restaurativa para dentro da Justiça Federal, no campo da pesquisa que a Infam proporciona. De que forma? Saindo de nós mesmos, de dentro do olhar, para dentro do judiciário, olhando para fora. E esse novo procedimento, que para mim era novo, de olhar para a sociedade e ver como o direito se aplica. Então, querendo trazer justiça restaurativa para a área federal, eu fui acompanhar casos de aplicação prática da justiça restaurativa na esfera federal criminal. Pouquíssimos. Juízes corajosos, loucos, fora da casinha, que faziam isso. E por que fomos demandados a tanto? Porque, ao lado da Resolução 225, surgiu a Resolução 300 do CNJ, nos mandando implantar programas de justiça restaurativa em todos os tribunais. E tem muitos colegas que só fazem porque o CNJ manda. E aí, então, nós tivemos que pesquisar e aproveitar, então, esse cenário que a Infam trouxe tão produtivo para tanto. E foi muito interessante verificar como que se superou esse desafio de não termos vítima e trabalharmos restaurativamente os crimes federais. Trouxe desafios que são portas para outras pesquisas, caros colegas, que são o seguinte: na criminalidade federal, além de nós não termos vítima, pessoa física, os danos são difusos contra o meio ambiente. Difícil, né? Trazer à tona essa dor difusa. Não é? E também, e aí uma outra linha de pesquisa, para quem tiver interesse, ou quem sabe um doutorado no futuro, pesquisar crimes, nós trabalhamos sempre com aqueles crimes que há uma internacionalidade, tráfico internacional de drogas, de pessoas, de armas, crimes como sistema financeiro, lavagem de dinheiro. São crimes que não são motivados só pela questão financeira, pelo lucro, mas por algo a mais, que é muito difícil de tratar: o poder. O poder. O chefe do tráfico no morro, mais do que dinheiro, ele tem prestígio. Porque, na ausência de um Estado que leve educação e saúde, ele é o Estado paralelo. Ele leva educação e saúde para o morro. Todo mundo quer se casar com o chefe do tráfico. Se não casar, pelo menos ser amante. Então, é difícil tratar essa motivação poder restaurativamente. E a minha ideia com a pesquisa era verificar se existia alguma metodologia das várias existentes na restaurativa que se aplicasse como uma luva para a esfera federal. E eu não consegui concluir isso. Porque, na verdade, não existe uma metodologia ideal, e sim um caminho ideal. Ou seja, sair da ignorância, sensibilizar com relação ao Instituto, derrubar barreiras de preconceito, de acharem que nós somos aqueles juízes que abraçam a árvore e que batem a mão nas costas dos criminosos. Nós não somos esses juízes, nós queremos uma justiça restaurativa. Porque se ela fosse só restaurativa, ela não seria justiça. Antes de ser restaurativa, ela é justiça. E ela busca esse responsabilizar-se, sem julgamento, sem processo adversarial. Um processo consensual, colaborativo e uma solução que venha, então, satisfazer as necessidades de todos. Não existe metodologia ideal para a esfera federal e acredito que nem para a estadual. Precisamos, sim, formar facilitadores com uma formação consistente, porque o judiciário está mudando de rosto. Nós saímos daquele medo de juiz sem rosto, e nós chegamos a esse ponto. Né? Vários colegas já devem ter sido ameaçados de morte que trabalham no crime. Então, o juiz sem rosto é algo que nos protege.
e a justiça restaurativa e a consensual como um todo, ela está construindo um judiciário de cara nova. Na verdade, com uma cara concreta, visível. Um fato típico que não é 171, mas é aquela dor que o Pedro provocou para a Joana, que causou o dano X e que provocou uma solução Y. E que quem estava ali não julgou nada, mas tinha cara de facilitador, assistente social, psicólogo e até juiz, dentro do judiciário. Que justiça mais linda é essa? Com o rosto exposto e trazendo multidisciplinarmente o apoio de vários profissionais. Eu queria agradecer a oportunidade, passo a palavra a Claudinho para fazer o fechamento. Já está fechado, maravilhoso. Muito obrigado a todos e todas. Passando a palavra para a professora Thaís.